mas agora eu quero trazer com vocês a pauta para o assunto nacional. Eu tenho discutido com a nossa editora de agronegócio e saúde, a Daniele Dutra, ela que é engenheira agrônoma, o que afinal acontece com o bioma amazônico. E eu quero mostrar para vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim, algumas das reportagens que trazem esse questionamento, não só sobre esse bioma, mas sobre desmatamento em geral no Brasil. Eu passo com vocês pelas matérias. Vocês veem ao meu lado. Isso é do Instituto Amazon. Desmatamento e degradação aumentam pelo 5º mês consecutivo na Amazônia. Além da manchete que aparece aqui na tela, há mais dados que são trazidos pelo Instituto. Ele pontua o seguinte, que fogo fez degradação acelerar e chegar à média de 10 mil campos de futebol afetados por dia entre janeiro e outubro, o que seria o pior cenário em 15 anos. A próxima matéria que eu coloco na tela com vocês vem, por outro lado, do governo federal, que pontua o seguinte, desmatamento cai 30,6% na Amazônia e 25,7% no Cerrado em 2024. Queda percentual na Amazônia é a maior em 15 anos, corte de floresta medido pelo INPE no bioma foi de 6.288 km². E as duas coisas parecem ter um contraste amplo, não é? Eu quero trazer ainda do MAP Biomas para vocês, é a próxima tela, falando que a área queimada no Brasil entre janeiro e setembro foi 150% maior do que no ano passado. O que também parece trazer algum tipo de informação conflitante. Mas agora, na próxima, essa também do governo federal, COP29, Brasil prevê recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. E mesmo nos pronunciamentos do presidente no G20, havia coisas que pareciam contradizer o que vem do Amazon. Pode ser uma questão de diferença no método estatístico, pode ser uma questão de como se classifica degradação ou desmatamento. Para a gente entender o assunto, algo de amplo interesse nacional, eu converso com o Enio Fonseca. O senhor Enio é engenheiro florestal, mas um dos principais especialistas do Brasil no assunto. O currículo dele é por demais extenso para que eu o leia inteiro aqui, mas vale dizer que ele foi Senior Advisor, conselheiro sênior em questões socioambientais e especialização em proteção florestal pelo NARTC e pelo CONAF Chile. A gente tem ainda também uma série de especializações, um dos especialistas mais qualificados sobre o assunto, e trago ele então para esclarecer essa dúvida. Boa tarde, senhor Enio, consegue me ouvir? Eu que não ouço o senhor agora. Não sei se é comigo aqui, vamos ver se a gente consegue uma solução. Realmente não ouço o senhor, não sei se o público ouve, se é um problema no meu retorno. Vamos ver. Creio que o senhor está no mudo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Agora. Vamos lá. Agora perfeito, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. A tecnologia sempre nos dando um checkmate. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, Marcos, de falar aqui para o Epoch Times Brasil. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, porque entendo que isso é muito importante quando a gente olha para o nosso, né, bioma amazônico, que equivale a uma Europa inteira, né, do ponto de vista de território, e a gente tem muito mais questões a serem levadas em conta do que apenas o aspecto que nos impacta tanto recentemente, que são as áreas desmatadas e as áreas queimadas. A gente precisa relembrar o seguinte: ao longo da história e da colonização, né, brasileira, nós temos um momento muito marcante chamado a negociação entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, que separaram espaços territoriais onde já se vislumbrava uma oportunidade de riqueza, né, territorial e riqueza associada aos espaços daquele enorme Brasil que se delineava. Os portugueses, percebendo, né, a riqueza daquele enorme território naquele bioma, avançaram ao longo do tempo em negociações e conquistas, até que a gente tivesse, né, o nosso Brasil de hoje imenso. E aí a gente tem que entender que nós estamos falando de uma equivalência ao território europeu, onde nós temos então muito mais gente, muitos mais países, muito mais riqueza,
muito mais estrutura de governança territorial do que a gente tem aqui na Amazônia. Bom, e aí o nosso processo de ocupação, né, ele se dá a partir do litoral, avançando, e depois avançando também dentro das regiões centrais, através das bandeiras, procurando, né, minerais, e há um processo de ocupação da Amazônia que vem em função de políticas públicas, em que programas, né, do governo de reassentamento para que o Brasil estivesse presente naquele território, né, a partir dos reassentamentos implantados pelo INCRA, e atrás desses reassentamentos, que inicialmente não tinham nenhuma infraestrutura, você tinha algumas regras de ocupação do território. Você só ganhava o título se você desmatasse 10% do lote que você recebeu, mas você também não tinha estrada para poder encaminhar aquilo que você processou do seu desmatamento. A sua lenha era proibida de queimar, como é até hoje, mas você também não tinha para onde encaminhar, não tem padaria perto, não tinha siderúrgica, e o processo clássico de ocupação, ele se deu, né, por cortar e botar fogo para que você pudesse fazer uso daquele pedaço de 10%. Né? E um conceito de legislação para aquele território todo, ele é extremamente rígido, porque ele tem obrigações, tanto para o privado quanto para o poder público, para a proteção daquela área. No privado, 80% de cada uma das propriedades que se encontram no bioma amazônico florestal, elas têm que ficar intactas. Só 20% é possível ter destinação econômica. E lá naquele bioma nós temos mais de 80% de todo o território protegido por unidades de conservação federal, por terras indígenas, por reservas. Então, a gente olha esse desenho e fala assim, existe uma política pública muito robusta de proteção desse espaço territorial. E por que que a gente tem um cenário que traz muita ansiedade e expectativa, não só para a população brasileira, mas para a população mundial, quando olha para aquela riqueza, para a importância daquele bioma, que é decorrente da existência de mais de 20 milhões de pessoas que estão lá. E que elas estão lá à procura também de qualidade de vida, de atividade econômica rentável, que possa permitir para eles rendimento econômico. E atrás de todo esse processo, se você não tem políticas públicas que permitam que essas atividades possam também ser executadas dentro das melhores práticas econômicas, das melhores práticas e técnicas agrícolas ou minerais ou na geração de energia, você vai ter, né, uma situação em que acaba prevalecendo um tipo de uso que é aquele que nos impacta a todos, que é a implantação e a derrubada, né, de áreas florestais, que ficam então secando, esperando um ciclo climático para que se coloque fogo, e aí você, depois desse processo, você incorpora essas áreas a um processo produtivo, geralmente, né, de natureza agrícola. Muitas vezes esse processo ele é feito de forma regular, com licenciamento ambiental e dentro daquilo que a legislação permite. E muitas vezes ele é feito de forma irregular, inclusive dentro de terras indígenas e de outras áreas protegidas. E aí a gente tem, né, esse cenário em que o impacto, quando você pega um ano seco, como tem sido esses últimos anos, esse incremento do desmatamento e das áreas queimadas, ele se avoluma, como acontece no Brasil inteiro, nas áreas do Cerrado, no sul do Brasil, né, em outros biomas e no mundo inteiro também, Portugal, no Canadá, na África. E aí a gente tem um agravamento dessa situação, né, que a gente percebe também quando os rios ficam secos por falta de chuvas no contexto. E aí a grande questão, né, que a gente percebe, né, desse desenho é de que sem um programa robusto de política pública para atender todas as necessidades daquele espaço territorial, não conseguiremos reverter um cenário como esse apenas com a política de comando e controle.
porque a gente tem um número insignificante de policiais e de autoridades nesse espaço do tamanho da Europa para fazer então esse tipo de fiscalização. Você tem que garantir um processo de desenvolvimento para toda essa região e levar também tudo aquilo que eles querem que nós temos nos grandes centros do Sul. São estradas, acessos, educação, saúde para aquela população. Eu diria que existe um conceito do grande cientista político Oscar Motomura, que tem um conceito para uma situação complexa como essa, que ele chama a equação impossível. A equação impossível tem tantas variáveis complexas para serem geridas, que muitas vezes fazer de uma maneira correta, com todos os órgãos fazendo o bom, isso não é suficiente para que a gente possa fazer e alcançar aquilo que o país espera, e o mundo também, olhando para o Brasil, espera de uma boa gestão daquele território. Eu vou lembrar que na época do presidente Sarney, ele construiu um grande programa de gestão política para a Amazônia, chamado Programa Nossa Natureza. Na oportunidade, eu pude participar desse programa como especialista em proteção florestal e com especialização na área de incêndios florestais, escrevendo sobre esse tema. Infelizmente, o modelo de governança do Brasil, entra governo, sai governo, e esses planos que são elaborados pontualmente durante certos períodos, eles acabam sendo abandonados, e a gente tem uma questão hoje que é apresentada, e aí eu vou já dizer de uma vez, a floresta é a mesma. Aquilo que o olhar dos satélites enxerga tem que ser sobre o mesmo espaço territorial. O que você muda na análise e interpretação para dizer que uma coisa aumentou e a outra diminuiu, são metodologias que cada uma das instituições adota e premissas também na análise e na interpretação das imagens de satélite. Mas eu tendo a acreditar que as análises e os estudos que mostram uma evolução tanto da área queimada quanto da área desmatada, eles são os estudos que estão mais corretos quando a gente observa o impacto e a influência do clima, dos extremos climáticos que nós estamos assistindo nesses anos recentes em todo o país, inclusive na Amazônia. Não, perfeito, interessantíssimo o contexto que o senhor traz. E até, bom, então, como o senhor disse, a tendência não é tão positiva quanto anunciam algumas das manchetes. E pensando sobre soluções, a gente tem aqui essa questão de área queimada no Brasil entre janeiro e setembro foi 150% maior do que no ano passado, e ainda que o Brasil prevê recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa recuperação e daquilo que é possível fazer quando se fala tanto de Amazônia quanto de Cerrado, que são os dois principais biomas que têm tomado as manchetes nesse ano. Sem sombra de dúvida, programas de restauração ambiental, eles estão, vamos chamar assim, são a bola da vez quando a gente percebe os movimentos internacionais que estão associados aí aos conceitos de mudança climática, de net zero, de créditos de carbono e de recursos disponibilizados pelos países que emitem gases de efeito estufa, e que nessa modelagem de crédito de carbono aportarão recursos para aqueles países onde existe possibilidade de fazer restauração, e aí o Brasil se apresenta com a sua grandiosidade territorial em condições de acolher programas de restauração, tanto faz no bioma do Cerrado quanto no bioma da Amazônia, porque nós temos primeiro tecnologia de restauração florestal, assim como temos tecnologia de produção agrícola, desenvolvida a partir, em especial, dos trabalhos desenvolvidos à época pelo ex-ministro Alisson Paulinelli e sua equipe de assessores através da Embrapa. Nós sabemos fazer. Existindo dinheiro, nós também saberemos fazer o trabalho de restauração. O grande ponto que se apresenta é onde que vai ser feita essa restauração, se em terras públicas, se em terras
privadas, como que você engaja um proprietário privado para ser beneficiário de um programa como esse, como ele vai receber esses recursos e os benefícios desse tipo de trabalho, ou vai acontecer apenas um comando impositivo de chegar na propriedade e obrigar que alguém que tenha, por exemplo, desmatado acima dos 20%, seja obrigado a fazer o trabalho de restauração, sem que isso traga, né, benefícios. Nessa hora, o ganha-ganha é importante para que essas áreas sejam, de fato, restauradas, e mais, além da atividade florestal de se plantar, você tem que manter. E exatamente esse trabalho de manutenção é que vai garantir que esses espaços restabelecidos, eles possam ser regenerados e possam, né, voltar a se transformar em uma floresta significativa, com biodiversidade, né, para que ela se incorpore ao conjunto da obra da Amazônia. E aí é preciso a gente lembrar e dizer que mais de 80%, né, de toda a formação do território continua sendo uma formação ambientalmente muito robusta e bastante rica do ponto de vista de biodiversidade. Bom, perfeito. Então, a gente ouviu de Enio Fonseca, ele que é um dos principais engenheiros florestais e especialistas no assunto no Brasil. E, claro, a resposta muito completa, interessantíssima, e eu agradeço imensamente ao senhor por ter destacado esse tempo. E, pessoalmente, não é só pelo trabalho como jornalista, eu também tinha essa curiosidade de entender, ora, mas melhora ou piora, e creio que com a resposta do senhor, muito mais informação para a gente entender o assunto. Muito obrigado, senhor Enio. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Perfeito. Bom, a gente ouviu então Enio Fonseca, um dos principais especialistas no assunto, e claro, uma resposta muito completa, como eu dizia, mas permite a gente ver que o diagnóstico pode não ser tão positivo como algumas das manchetes alardeiam. Pessoal,